Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está assistindo ao vivo, boa noite. Propósito de vida ou missão de vida. Tem pessoas que diferenciam, tá? Propósito de vida de missão de vida. Mas vamos falar como uma coisa só. O foco de hoje é este tema, propósito de vida. Propósito de vida, primeiramente, agradeço a presença de cada um de vocês aí que está aqui ao vivo nos assistindo. Agradeço quem está nos assistindo no YouTube, que essa live está disponibilizada no YouTube. Você que está assistindo aí, agradeço também. Peço que você preste bastante atenção nesse tema que será falado. Ele é de suma importância. Ele é o ponto mais importante da vida de uma pessoa aqui nesta terceira dimensão, neste projeto aqui, Planeta Terra. O mais importante de quem está encarnado aqui é se ater ao propósito de vida. Então, colhe os olhos aí na tela de seu celular, na tela de sua televisão, do seu computador e preste atenção em cada palavra que será falado desde então até o final desta aula. Propósito de vida, toda pessoa, antes mesmo dela encarnar, ela tem escolhido o seu propósito de vida. Às vezes, isso é acordado, né? A própria pessoa, ela acorda e quando isso acontece, geralmente, é quando a pessoa está encarnada, ela vai encarnar no planeta Terra como uma forma de ajuda. Sabe quando uma pessoa vai lá para a África fazer um trabalho voluntário? Alfabetizar pessoas. Isso é como se fosse um mortificácio, mas é um mortificácio, assim, na marra. Ou vai ajudar em alguma ONG, ou vai na África ajudar animais. Ir lá na África ajudar, não é ir ficar uma semana e voltar, não, é ficar um ano. 6 meses, um ano, no mínimo. Isso é um trabalho voluntário. Tem pessoas, tem seres, melhor assim dizendo, de outros planetas que vêm encarnar no planeta Terra de forma voluntária. Ela pede para vir como se fosse um ser humano aqui no Brasil indo para a África fazer um trabalho voluntário. Isso existe. Quando é desta forma que a pessoa está encarnada aqui no planeta Terra, o propósito de vida dela é acordado. E tem outras situações também em que a pessoa consegue acordar o propósito de vida. Quando isso acontece, é muito bom, porque isso facilita para a pessoa acessar, identificar e acessar, vivenciar o propósito de vida dela. Porque quando ela encarna, o consciente dela está zerado. O propósito de vida está lá no inconsciente, mas o próprio nome diz inconsciente. A pessoa não sabe. Ela não sabe conscientemente, mas ela tem em mente, está na mente dela qual é o propósito dela. Bom, então quando é acordado, isso é muito bom, porque isso facilita dela achar o propósito de vida. Quando não é acordado, existe uma dificuldade maior em identificar. A grande verdade é que a maioria das pessoas não sabem, não vivenciam o seu propósito. Há aquela parcela que acredita que o propósito de vida seja algo, mas ela está equivocada, é o ego enganando a pessoa. E tem ínfimo de pessoas que vivenciam o seu propósito de vida, que amam o que fazem. É algo que a pessoa ama. Às vezes, ela já sabe, nossa, eu amo algo, fazer alguma coisa, fazer isso, fazer aquilo, e aquilo é o propósito dela. Às vezes ela ama, só que nem sabe que ama, que se ela não acessou aquela energia, ela não sabe. Exemplo, o propósito de vida da pessoa é escalar montanhas. Por incrível que pareça, existe propósito de vida cujo teor é escalar montanhas. Se a pessoa nunca escalou uma montanha, dificilmente ela vai saber se ela ama ou não. Quando ela vê pessoas escalando e tudo mais, ela já tem indício. Mas se ela não escalar de fato, ela nunca vai saber. Esses indícios, né, já é uma coisa. Agora, quando não existe, se ela vê, né, na televisão pessoas escalando montanhas e não tem nenhum indício, então não é o propósito de vida dela. Desde quando a pessoa encarna, desde quando o ser encarna nesta vida, nesta encarnação, existe um arquétipo cujo nome é Ananke, que fica o tempo todo, de alguma forma, trazendo a pessoa para o propósito, atraindo, criando diversas situações para que aquela pessoa ingresse no propósito de vida. E isso ocorre com todo mundo, sem exceção. Agora, estamos diante também da famosa contabilidade kármica, cuja metáfora que nós gostamos de usar é o crédito e o débito. Se a pessoa faz algo de bom para a coletividade, ela acumula crédito. Se ela faz algo de ruim, ela acumula débito. Se ela ganha algo de bom, se ela ganha, o universo dá algo de bom a ela, isso é debitado dela, dos créditos que ela tem. Se algo de ruim acontece com aquela pessoa, isso é creditado à pessoa. Se algo de ruim acontece, então aquilo gera créditos para ela. Então, provavelmente você assistiu um filme chamado A Procura da Felicidade. O protagonista é o ator Will Smith. E nesse filme,
é um filme baseado em fatos reais. Ele era casado, tinha um filho e ele tinha uma espécie de empresa que vendia um instrumento para exames da medicina, para médicos e tudo mais. Só que ele não se deu bem vendendo esses instrumentos. E a esposa dele trabalhava, acho que era enfermeira, salvo engano, só que eles estavam afundados em dívidas e não dava certo, né? Ele correndo atrás, tudo estava errado na vida dele. Aí a esposa resolveu sair de casa, ficou só ele e o filho, ele perdeu o apartamento, teve que entregar o apartamento, chegou a dormir, né, na rua, né, literalmente, com o filho. Aí, às vezes ele conseguia dormir no abrigo. E em meio a isso tudo, ele viu uma pessoa chegando com um carro muito bonito assim para trabalhar, e ele perguntou para a pessoa o que ela fazia e ela disse que trabalhava numa corretora, fazendo corretagem de ações na bolsa de valores. E ele correu atrás, conseguiu entrar numa espécie de seleção para trabalhar numa corretora. Várias coisas ocorreram e no final tinha uma vaga só e ele conseguiu a vaga e entrou para a corretora e ficou milionário. Mas ele teve todos esses empecilhos, todos esses obstáculos, todos esses sofrimentos. A Ananke, aí, era a energia que trazia ele para este emprego. Foi a Ananke que colocou o rapaz lá, um carrão, né, na vida dele. Foi a Ananke que mostrou a direção para ele sobre o que ele deveria fazer para entrar nessa seleção. Foi a Ananke que, dentro dessa seleção, mostrou o que ele tinha que fazer para ser o escolhido. E todos esses obstáculos, esses sofrimentos, isso era um pagamento de débitos. Para ele entrar no propósito de vida, que é algo extremamente prazeroso para qualquer pessoa, ele tinha que pagar débitos em razão de coisas que ele fez na vida dele. Aí o filme não mostrou. Isso aí é eu que estou falando, tá? Porque é uma história real. Como é uma história real, dá para a gente fazer as devidas interpretações. Então, todos esses sofrimentos, eles eram um pagamento de débito que ele tinha que pagar para entrar no propósito de vida. Se ele não passasse por essas turbulações, perdeu a casa, perdeu o casamento, teve que dormir na rua, tinha que deixar o filho numa creche, o filho, né, com a cara emburrada, isso vários dias, dormia na rua com os filhos, dormiu na rua com o filho vários dias. Se ele não passasse por isso, ele não teria os créditos suficientes para ingressar no propósito. E isso tudo, esse pagamento de débitos e tal, também é um arquétipo chamado Temis. Não adianta vocês procurarem, porque dificilmente vocês vão achar alguma coisa relacionada a Ananke. E Temis, tem um outro arquétipo chamado Temis, que não é esse. Tá? Quando Temis seria, na mitologia grega, um arquétipo da mulher com uma venda e tudo mais. Não é esse Temis, tá? Para vocês não confundirem. Dificilmente vocês vão conseguir achar alguma coisa. Mas podem procurar. Se achar, ótimo. Temis é esse arquétipo que faz os devidos ajustes para que a pessoa, de fato, possa trilhar o propósito. Bom, todo mundo vivencia essa questão, tanto com a questão de Ananke, puxando, tanto com a questão de Temis. Só que, em meio a isso, existe a figura do ego. O ego, ele quer o melhor para a pessoa, quer, só que, entre aspas, assim dizendo, o ego, ele seria, de forma informal falando, seria burro. Ele acredita, ele não consegue raciocinar. Se ele permitisse que a centelha divina tomasse conta, tudo entraria dentro de um fluxo e a vida da pessoa seria o melhor possível. Só que como o ego, ele não sabe disso, então ele é extremamente individualista. Tudo que ele enxerga que for o melhor para a pessoa, ele emana uma energia em prol da pessoa ir naquela direção. O ego é a própria pessoa, tá? Eu estou falando dessa forma didática para ficar melhor compreensível, mas o ego é a própria pessoa. Dentro da pessoa tem a centelha divina e tem o ego, que estão ali ditando a vida da pessoa. Só que a centelha divina, ela não força barra nenhuma. Se existe qualquer tipo de força contrária a ela, ela para. E quem exerce essa força contrária é o ego. E sempre quando o ego força a barra, a centelha divina para. Quando o ego
ele para de forçar a barra, a centelha divina, ela trilha a jornada da pessoa, faz a pessoa trilhar uma jornada que vai ser o melhor para a pessoa. Fazer o ego parar, forçar a barra, isso significa soltar. Soltar. Quando a pessoa solta, a centelha divina, ela toma a direção. Isso é o melhor para... Só que não vamos entrar na explicação sobre o soltar. Vamos falar sobre o propósito de vida. Mas, sem dúvidas, quando a pessoa aprende a soltar, a pessoa entra no propósito de vida. Ela entra.